Chegamos hoje ao final da exposição do Salmo 23. Começamos alguns domingos atrás, fizemos um versículo por encontro, e hoje estamos neste verso que fecha o Salmo. O Salmo 23 é seguramente o salmo mais conhecido da Bíblia. Por que não dizer, está entre os textos mais conhecidos até da humanidade. Mesmo aqueles que não têm muito contato com a Bíblia, já leram em algum lugar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Seja num para-choque de caminhão, seja num outdoor, seja num final, por exemplo, de um receituário ou de um papel qualquer, alguém tenha colocado ali, seja o que for, o Salmo 23 se tornou muito conhecido. E essa é uma faca de dois gumes, porque em tudo que algo se torna muito conhecido, começa a se tornar também muito negligenciado, porque as pessoas acham que conhecem, e aí não encontram profundidade naquilo que acham que conhecem. Como uma palavra que você, de tanto dizer, vai perdendo sentido, o Salmo 23 vai também perdendo sentido para a vida de muita gente. E nesses últimos domingos, nós tivemos a grande alegria de mergulhar um pouco mais nessa parte da Escritura que pôde me abençoar tanto e certamente a vida de muitos outros. E nós vamos, meus irmãos, minhas irmãs, ler o verso 6, que diz assim, juntos leiamos: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Por tua palavra te agradecemos, Senhor, e rogamos que o teu Espírito não nos deixe, ó Deus, sem ministração das verdades desse texto agora. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Fazendo uma retrospectiva rápida no texto, o Salmo começa com esta expressão que já falamos aqui: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele traz uma expressão, uma afirmação no presente e outra no futuro. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que Deus é agora me dá certeza do futuro. O que Deus é hoje para mim me ensina a olhar o dia de amanhã. Se Deus é hoje, Ele será amanhã. Se Deus é o pastor hoje, nada faltará amanhã. E nada faltará, como vimos, não significa que não falta ou não teremos de alguma maneira falta de alguma coisa, mas que não sentiremos falta de coisa alguma, porque Deus é aquele que supre todas as coisas em nós. A nossa certeza é que se algo parece faltar, não é ainda essencial, porque tudo aquilo que preciso não me faltará. Inclusive quando faltar muita coisa que parece primordial, que parece necessário, mas se sobejar, se transbordar a paz do Senhor, que excede a todo entendimento no meu coração, isso bastará muitas vezes. Assim como Paulo nos lembra que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e a abundância de paz muitas vezes do Senhor sobre a nossa vida se revela nas escassez mais profundas de muitas coisas que nós até estamos intoxicados em ter tanto. O Senhor é meu pastor,
hoje, nada me faltará amanhã. Significa que um pastor como o Senhor, como Cristo, nos faz olhar para o amanhã com toda a certeza e segurança. Segundo, o texto diz: Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Lembre-se que no primeiro momento, nós temos aqui a figura de um pastor que cuida das suas ovelhas, que cuida de seu rebanho, e que para a ovelha é um ato extremamente difícil se assentar, perceba, extremamente difícil, porque a ovelha não se senta no pasto, a ovelha é insaciável. Quanto mais grama verde há, mais ela está de pé para comer. E o texto está dizendo: Ele me faz deitar no pasto verde. Ele me faz entender que eu não preciso de tudo para hoje, e que o de hoje já foi consumido, e que eu posso deitar, e amanhã Ele dará. E quando eu acordar amanhã, a grama vai estar lá, porque se há algo essencial para a ovelha é a grama. Então, se o Senhor é o meu pastor, nada vai faltar, inclusive amanhã, a grama que me deito nela. Ou seja, é em Cristo a minha alma se sacia. Eu não procuro nas coisas além daquilo que preciso, porque tudo aquilo que sacia a minha alma, na verdade, vem de Cristo. Por isso Ele me faz descansar, e essa é uma das tarefas mais difíceis para nós. A parte mais difícil do nosso trabalho não é o labor, mas é o descanso. O dia mais desafiador para nós não é aquele que nós temos tantas coisas para resolver, mas é aquele que temos coisas para resolver e não devemos trabalhar, porque é dia de descansar. Não é verdade? Aí o texto diz: Ele me faz descansar, Ele me convence a descansar. Se o Senhor é meu pastor, eu posso deitar nos verdes pastos, porque Ele me faz descansar. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Nós estamos num mundo de muito pavor, de muito medo, onde as pessoas acessam a internet já para ver a próxima tragédia. E parece que o ser humano tem um faro para a tragédia, não é verdade? Não quer ver, não quer saber, mas vê e sabe. Sabe que vai chocar o coração com a próxima imagem forte, mas não deixa de alguma maneira tentar buscar alguma coisa, saber de alguma coisa, saber qual foi a próxima notícia difícil da cidade. Isso está entranhado na vida do ser humano. E nós, que temos essa inclinação para saber das tragédias, nós precisamos compreender que temos um Deus que nos faz andar mansamente às águas tranquilas, e que mesmo que ao nosso redor esteja assim, numa grande tempestade de acontecimentos duros e difíceis, a alma daquele que tem a Deus como seu pastor pode descansar não só em pastos verdejantes, mas nas águas tranquilas da presença de Deus. A ovelha que se assusta até com a própria sombra, tem medo de águas barulhentas. E Deus conhece a nossa estrutura e sabe que a gente é pó. E é por isso que Ele nos faz descansar, e Ele nos guia mansamente. E o texto ainda disse, fazendo essa primeira retrospectiva, que Ele renova a nossa alma, que Ele renovando a nossa alma, na verdade Ele renova todas as coisas. Ele renova a nossa mente, renovando a nossa mente Ele renova o nosso comportamento. Ele renova a nossa mente porque novas coisas vão sendo ministradas em nossa mente, novas coisas vão sendo introduzidas no nosso coração, logo as nossas emoções também vão sendo tomadas pelo Senhor, as nossas decisões vão sendo a cada dia transformadas, e quando você percebe no caminho, você já está tomando decisões diferentes que tomaria, por exemplo, há 6 meses atrás, porque o Espírito Santo está renovando tanto a sua vida, tanto a sua mente, que as suas escolhas se tornam completamente diferentes.
E hoje pela manhã falamos que nós devemos mensurar em como está o nosso crescimento espiritual. Porque quando nós olhamos para a saúde, nós medimos se nós, por exemplo, estamos com um peso a mais ou a menos, é ou não é? Você sabe se engordou, se diminuiu o peso, se você está com olheiras, se o cabelo está com queda, se você sente algumas reações. Assim deve ser a nossa vida espiritual. Nós devemos sentir o que Deus está ministrando a nós e quais são os resultados disso, porque se tem uma coisa que nós esperamos de nossas crianças é que elas cresçam, não é verdade? E nós fazemos de tudo para que elas cresçam, e nós não brigamos com elas para crescerem, mas nós brigamos até para elas comerem, porque brigando para comer elas vão crescer naturalmente. Da mesma maneira, o Senhor nos faz caminhar nesse pasto verdejante e ao mesmo tempo Ele renova a nossa alma, renova o nosso ser, renova a nossa vida, ao ponto que no final de um processo X, nós podemos dizer: a minha mentalidade, o meu comportamento, as minhas decisões estão diferentes, porque eu tenho um pastor que renova a minha alma todos os dias. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E vimos que Deus faz tudo por amor do nome dele mesmo, por amor à autoridade dele mesmo. E Deus é a única pessoa que faz por amor a si mesmo todas as coisas sem ser egoísta. Isso é importante, porque nós devemos adorar, admirar, venerar e ter como referências aquilo que está, ou referência aquilo que está acima de nós, e não há nada acima de Deus que Ele possa ter como referência. Por isso Ele está em sua própria glória satisfeito. Compreende? Por isso Ele é o único neste universo que pode dizer: faço isso por amor do meu nome. E todas as vezes que Ele faz por amor do nome dEle, Ele faz por amor a nós, porque nós estamos protegidos debaixo da autoridade do nome dEle. Isso é importantíssimo que compreendamos. E aí, no próximo verso, o texto ainda diz: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tua vara. E a gente falou um pouquinho sobre o vale da sombra da morte, sobre tantos vales. E a gente deu o exemplo, não é? Daquela expressão da roda gigante, que a gente trouxe como exemplo o pastor Oliveira de Araújo em seu último, em uma de suas últimas falas com a igreja, quando de fato nós estamos numa roda gigante, porque ora nós estamos lá em cima e ora nós estamos lá embaixo. Tem dia que você acorda bem e parece que é o melhor crente desse planeta, e tem dia que você está completamente exausto, que a corrida cristã, que a corrida na vida, que a corrida na família te exauriu tanto que você parece que está lá embaixo. Aí há uma expressão que é uma promessa de Deus: quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Tu estás comigo. Quando eu estiver nos lugares mais baixos da minha vida, nos piores dias e nas páginas que eu não quero ler de novo, eu saberei que está registrado nestas páginas que o Senhor está comigo. Deus está comigo, porque esta é uma promessa de Deus a seus filhos, e a sua vara e o seu cajado me consolam. Não só para tocar a ovelha, a vara era usada, e não somente para buscar a ovelha no buraco, o cajado curvo também era usado, mas também para usar como arma, era usado como arma contra os inimigos. Ou seja, é uma forma de mostrar que Deus sempre está armado contra os nossos inimigos. Deus cuida de nós, isso nos tranquiliza. E aqui vimos que no verso 5, a linguagem do Salmo mudou. A linguagem do Salmo sai do pastor de ovelhas para um anfitrião que recebe um hóspede na sua casa. E o texto diz, lemos juntos: preparas uma mesa diante de mim, de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vimos que nesse momento Davi se mostra como alguém
que recebe de Deus uma mesa posta diante dos inimigos. Vimos quantas vezes Deus fez isso com o povo de Israel. Vimos, por exemplo, como um povo que andou 40 anos num deserto infrutífero, não fértil, sem possibilidade de plantar, de colher, Deus sustentou o povo no caminho. Deus sustentou o povo naquela jornada. Vimos também como Elias foi sustentado pelos negligentes corvos, porque eles negligenciam os próprios filhotes, mas Deus deu ordem para sustentar o profeta quando ele estava ameaçado por Jezabel e por todos os inimigos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Lembrando que esse óleo era um óleo de boas-vindas, de alívio, era um aroma especial depois das mãos e pés lavados. Aquele que se assentava à mesa recebia esse óleo e era uma forma terapêutica ali de aquietar depois de uma viagem tão difícil, cansativa, empoeirada. Aquele hóspede agora assenta-se, está com as mãos e pés limpos, está com o aroma desse óleo descendo aí sobre sua cabeça. Ele é bem-vindo e o cálice dele transborda. E vimos que tudo em Deus transborda. O amor de Deus transborda, a misericórdia de Deus transborda, a graça de Deus é transbordante, porque em Cristo Deus fez transbordar a si mesmo, esvaindo o sangue todo do seu Filho na cruz. O cálice da salvação transbordou para nós no Calvário. Por isso nós devemos transbordar em tudo que vier de Deus, em tudo que for para Deus. Devemos ser transbordantes e devemos pedir a Deus para transbordar em nossa alma tudo que venha dele, que nós não nos contentemos com migalhas aqui e ali, com goles aqui e ali, com bocados secos aqui e ali, mas que tenhamos a profundidade do transbordar de Deus na nossa vida. Por fim, chegamos ao final. Depois disso, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi sempre foi cercado de inimigos. Davi era um grande rei Israel, um rei amado pelo povo, por Deus, de um ministério muito importante, um marco, aliás, na vida não só de Israel, mas também até da humanidade, porque a promessa, depois daquele tempo, era sobre a raiz de Davi, não é? De Jessé, e nós vemos gerações depois essa raiz de Davi, a partir ali de Jessé, antes até, lá em Ruth, lembra disso? Quando se casa com Boaz, e vem aquela coisa toda, você deve conhecer a história, até que chega em José, e José em Davi, e Davi vai apontar para Jesus. Davi sempre foi cercado de muitos inimigos, a exemplo de seus irmãos, logo cedo em sua casa. Não parecia ser muito querido, pelo menos não por seus irmãos, que deixaram de chamá-lo no campo, quando Samuel, o profeta, foi ungir um novo rei em Israel. Até os seus pais esqueceram de Davi no campo. E é claro que Deus o traz, e ele é ungido rei a partir dali. Não tem o trono, mas já tem a unção. Não tem o cetro, mas já tem o chamado e o comissionamento de Deus. Por isso, na presença do Senhor, muito mais do que posição, é a unção do Senhor. Muito mais do que o reconhecimento dos homens, é a graça de Deus sobre nós. É o reconhecimento de um Deus que vê o coração, que não vê a altura, a estatura, mas que vê o íntimo. E a partir dali, quando ele chega, por exemplo,
Lá no campo de batalha, quando seus irmãos e os outros soldados de Saul estão sendo intimidados por Golias, os irmãos dizem para ele: o que é que você está fazendo aqui? Ele foi levar a marmita, foi levar o lanche do pessoal. Certamente um queijinho de cabra, alguma coisa assim, não é? Um pãozinho que a mãe dele tinha feito. E aí ele é meio que escorraçado ali daquele meio, dos irmãos mais fortes, e chega ali meio franzino: você veio ver nossa derrota, você veio rir de nós. E ele diz: não, eu vim em nome do Senhor dos Exércitos, porque todo mundo falava do Golias, mas o Davi aprendeu a falar de Deus, e ele chegou falando de Deus, e Deus foi glorificado na vida dele. A partir dali o Senhor foi dando vitórias e ele derrota Golias, você conhece a história, e depois daquilo o Senhor o usa para vencer vários inimigos. Ele é perseguido, por exemplo, por Saul. Saul vai atirar uma lança para tentar matá-lo, e você imagina a cena, não é? De maneira que você queira imaginar ele se esquivando dessa lança, não é? Alguns com uma mentalidade mais cenográfica, não é? Mas, enfim, seja o que for, aquele momento, Deus o livra da morte, da mão de seus inimigos, e ele vai sendo, todos os dias, em todos os momentos do seu reino, pontualmente aqui e ali, sendo perseguido por esses inimigos. Agora, ele diz o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Vamos repetir juntos: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Meus irmãos, o termo me seguirão, originalmente, tem uma expressão de ser perseguido por alguém mais forte que eu. Ser perseguido e dominado por esse alguém. Agora perceba o grande contraste de Davi. Ele era perseguido por inimigos o tempo todo, mas ele tem uma certeza: eu tenho um Deus mais forte que me persegue mais de perto do que os inimigos. Quando os inimigos estão para me alcançar, Deus já me agarrou com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu temor que vem sobre mim. Bondade e misericórdia me agarrarão no meio do caminho, perseguirão, serão ainda mais próximos que a minha sombra. E se não tiver luz, não tiver sombra, bondade e misericórdia também me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. Todos os dias inclui o dia de hoje. E inclui também o dia de amanhã. Se Ele me der a vida, amanhã a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão mais uma vez, todos os dias. E Davi sabia que bondade do Senhor era e é um tema tão maravilhoso, mas tão perigoso. Porque para ser bom precisa odiar o mal. Vou repetir: para que Deus seja infinitamente bom como é, Ele precisa odiar o mal. E para que Deus seja bom infinitamente como é, Ele precisa combater o mal que tem dentro de nós todo dia. Por isso essa bondade que nos persegue não só nos agarra, mas também confronta tudo que há de mal no nosso coração. E por vezes Deus quebra a gente porque Ele é bom. Deus arrebenta com a gente porque Ele é bom. E me permitam claro português, porque é de fato assim que acontece. Às vezes o Senhor nos põe em frangalhos porque Ele é bom. Às vezes Ele tira tudo de nós que a gente acha que precisava, porque Ele é bom. Às vezes Ele contraria a nossa vida, porque Ele é bom. Às vezes Ele entristece a nossa alma, como Paulo vai dizer que há uma tristeza segundo Deus, porque Ele é bom. Nós sempre achamos que porque Deus é bom, nós vamos receber tudo que é de bom e que há de agradável na presença de Deus, e porque nós estamos segundo a vontade de Deus, porque Ele é boa, perfeita e agradável. Mas compreenda que a bondade de Deus também se estabelece quando Ele expurga de nós todo o mal.
todo o antigo, todas as percepções do velho homem, tudo aquilo que era ontem uma prioridade para mim, porque o Senhor veio me amassando, me perseguindo com essa bondade, hoje eu não vejo tão prioritariamente como via. Por quê? Porque Ele é bom. E a bondade do Senhor, meus irmãos, é aquilo que nos mantém de pé. E a bondade do Senhor às vezes dói. Assim como a bondade minha para com os meus filhos às vezes dói neles. Não porque os espanco, não porque absolutamente. Dói porque às vezes eles dizem eu quero e eu digo para eles não dou. Tá certo? Porque eles querem de alguma maneira dizer não vou e eu digo você vai. Você vai, porque eu sou bom. Bom para você pelo menos, tento ser como pai. Porque eu compreendo que não são todas as decisões, pelo menos a maioria não sabem discernir o bom. Por isso eu os discerno para eles. Discerno porque compreendo que Deus me deu capacidades básicas para liderá-los como pai e dizer não, quando não parece bom, ainda que para eles seja bom. Por isso Deus é bom quando nos diz não. Por isso Deus é bom quando tira o nosso chão de vez em quando, porque o nosso chão parece muito maciço, mas é uma casca. Não passa de uma fina camada de verniz, onde nos alegramos e tentamos pular e celebrar todos os dias, mas é a incerteza da vida. Deus quer que saiamos desse tipo de ambiente e que nos regozijemos na rocha que é Cristo. Ele é bom quando Ele faz essas coisas acontecerem também. Deus é bom quando aquilo que eu gostaria que acontecesse ainda não aconteceu, porque no processo Ele me faz compreender tantas coisas. Como Ana que queria um filho, mas ela queria um filho para ela. E Deus queria um profeta para ele. Enquanto Ana não entendeu que o filho dela seria o profeta de Deus, Deus não deu o filho. Depois que ela disse, Senhor, o meu filho vai ser o teu profeta, Deus disse, então Ana, o filho é teu. Então ela recebe o filho, porque Deus é bom. Porque os resultados finais de Deus sempre são bons. Os nossos são péssimos, mas os resultados de Deus sempre são bons. As nossas decisões sempre são péssimas, mas as de Deus são sempre maravilhosas. Certa vez, porque Joabe, servo de Davi, foi orientado pelo próprio Davi a recensear o povo, a contar o povo, Deus se desagradou de Davi. Davi, por que você contou o povo, Davi? O que é isso que está no teu coração? E Deus então deu a ele 3 opções. Generoso, bondade de Deus. Davi, eu vou castigar você, meu filho, e eu vou te oferecer 3 opções. Está lá, 1 Crônicas capítulo 21, você lê isso. Davi, primeiro, eu te ofereço a opção de 3 anos de fome. 3 anos de fome no meio do povo. Segundo, Davi, eu te ofereço 3 meses para que você seja atacado pelos seus inimigos. Atacado e perseguido, 3 meses, ininterrupto. Eu vou tirar a mão nesses 3 meses e você vai se virar sozinho. Terceiro, Davi, eu vou te oferecer 3 dias de espada do anjo do Senhor, para que venha assolar, para que venha corrigir. E aí, meus irmãos, Davi fez uma sábia decisão, não porque ele calculou 3 meses uma coisa, não porque ele calculou 3 anos outra e 3 dias outra, não. A mentalidade de Davi não foi essa. Porque se a mentalidade de Davi fosse essa, ele teria aceitado a luta contra os inimigos, porque Davi era bom de guerra. Davi era bom na espada. Pelo menos na atiradeira, ele era o 01. Ele era um líder excepcional de batalhas.
É só que a liderança de Davi não valia nada sem o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus que dizia: Davi, os inimigos estão vindo assim, assim e assim. E quando os inimigos vinham, eles já estavam denunciados. Aí ele toma uma decisão não por isso, ele toma uma decisão por outra razão. O texto diz assim: estou angustiado demais. Prefiro, porém, cair nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias são muito grandes, mas não quero cair nas mãos dos homens. Que coisa linda. Ele vai dizer: Senhor, pode bater. O Senhor é bom. E se eu cair nas mãos dos homens, eles são maus. E eu não sei o que vem do lado dos homens, eles são imprevisíveis, eles são malignos. Mas se eu deitar no colo do Senhor, e se o Senhor usar a vara, e se o Senhor me corrigir, eu tenho certeza que as misericórdias do Senhor são muito grandes. Por isso eu quero cair nas mãos do Senhor sempre. Mas Deus não falou assim: eu vou retirar o castigo. Ele diz: eu vou deixar você escolher o castigo. Porque Deus é bom. Deus é bom. Quantas pessoas, meus irmãos, escolhem cair nas mãos dos homens, escolhem cair nas mãos dos outros, ao invés de se derramar na presença de Deus e dizer: Senhor, nos teus braços eu sou tal como criança. Porque eu não posso dar nem mais um passo, nem mais um passo, se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não for comigo. E ainda que o Senhor me corrija, eu quero que o Senhor faça isso, porque é melhor cair nas mãos do Senhor do que cair no mundo. E tem um problema com a disciplina. A disciplina do Senhor, que vem da bondade do Senhor. Por isso Hebreus capítulo 12 vai dizer que Deus disciplina e açoita todo aquele que recebe como filho. Tem um problema na disciplina. Às vezes o filho grita: para, chega. E o filho de Deus deveria dizer: Senhor, conclui, completa. Porque uma prova no meio do caminho significa, interrompida no meio do caminho significa: eu estou reprovado. Vou repetir: se a prova não for concluída, a reprovação de quem faz a prova. Acontece, meus irmãos, que nós precisamos pedir a Deus, não para que pare, mas Senhor, o Senhor que é fiel e que começou a fazer, conclui essa boa obra na minha vida. Me dá força para chegar até o fim, Senhor. Me dá força para chegar até o final, porque eu sei que o Senhor é bom. As tuas misericórdias me seguirão todos os dias da minha vida. Por isso, ó Deus, o Senhor que é bom, faça transparecer tua bondade também no final desse processo difícil, meu Deus. Por isso não é para, por isso é conclui, Senhor. Termina na minha vida. E para que você compreenda aquilo que a gente está falando hoje, da bondade do Senhor, eu preciso recorrer a um profeta que todo mundo chama ele de profeta chorão. Quem é o profeta? O Jeremias. O Jeremias é o profeta chorão, porque ele tem um livro só de lamentações. E você sabe que o termo lamentações não tem tradução no hebraico, que é um som meio que onomatopaico, né? É um som assim produzido por um enfado profundo. É um suspirar de cansaço. Então, como não tem nenhuma expressão correspondente ao português, colocaram choro de Neemias, ou lamentações de Jeremias. Eu estou quase trocando aqui. E o Jeremias, ele escreve um livro chorando a beça. Aí ele fala assim para Deus, capítulo 3, isso tudo porque o Senhor é bom. Dá uma olhada. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Acompanhou na sua Bíblia? Lamentações 3, verso 1. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Parêntese, quem era criança e ganhou umas varadinhas assim, igual eu?
Ninguém ganhou varada, gente, só eu. Amém, amém, já fico feliz. Tá bom, amém, amém. Muita coisa, não quebra osso, pé de galinha não mata pinto, aquela coisa toda, né? Mas se você vai corrigir seu filho, muito cuidado com isso, tá certo? Muita calma. Peça a Deus para não fazer nunca com ira. Voltando para o texto, parênteses fechado. Verso 2, o que é que diz o texto? Ele me guiou e me fez andar em trevas e não em luz. Interessante, João 1 diz, João 1 verso 4, a vida estava nele e era a luz dos homens. A luz dos homens agora está conduzindo o profeta em campos trevosos. Ele mesmo me atacou repentinamente com a mão o dia todo, fez envelhecer o meu corpo, minha pele, esmagou os meus ossos. Ele me cercou e me cobriu de amargura e aflição, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos há muito tempo. Cercou-me com um muro, de modo que não posso sair. Prendeu-me com correntes, mesmo quando grito e clamo por socorro, ele ignora a minha oração. É a expressão do Jeremias. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Ele foi como um urso à espreita e um leão escondido. Desviou os meus caminhos, me despedaçou e me abandonou. Armou o seu arco e fez-me de alvo de sua flecha. Fez penetrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Transformou-me em alvo de zombaria para todo o meu povo e para as suas canções todos os dias. Encheu-me de amarguras, fartou-me de absinto. Agora eu quero ler o próximo e você diz assim: porque Deus é bom. Tudo bem? Quebrou os meus dentes com pedrinhas de areia, cobriu-me de cinza. Afastou a paz de mim, esqueci-me do que seja felicidade. Está fraco, pode melhorar, viu? Digo, a minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Ainda tenho esperança deles e fico abatido. Agora note, 21, mesmo texto, sequência dele. Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. Agora juntos, 22. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para os que o buscam. Bom é ter esperança e aguardar tranquila a salvação do Senhor. Aleluia. O Jeremias diz o seguinte: Deus me arrebentou todo, mas se não fosse a misericórdia dele, não tinha sobrado nada de mim. Tudo isso ele fez porque ele é bom, porque as suas misericórdias não têm fim. A minha visão mudou, as minhas percepções mudaram, as minhas vontades foram moldadas pelo Senhor, porque ele é bom e ele faz isso no caminho. Misericórdia, bondade me seguirão. Mais forte do que eu é o Senhor, ele me agarra. Misericórdia e bondade certamente me perseguirão todos os dias da minha vida. Extraordinário. Eu sei que sou agarrado pelo Senhor todos os dias, e às vezes ele dá um cheiro, e às vezes ele faz uma disciplina. Às vezes ele dá um colo e às vezes uma palmada, mas bom é o Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam nele, porque esperar pelos homens, meus irmãos, não nos vale de nada. E é claro, muitas vezes precisamos esperar uns pelos outros,
Porque isso é até bíblico, uns aos outros, de várias maneiras acontece na Bíblia, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de confiar no Senhor e de saber que o Senhor, meus irmãos, é que deve ser buscado o tempo todo pelo nosso coração. Agora pela manhã, estávamos juntos como liderança da igreja e tivemos uma reunião de oração uns pelos outros, tivemos um momento devocional, uma palavra. E estávamos dizendo o seguinte: se Deus não for prioridade no primeiro momento do meu dia em oração, Ele não deverá ser prioridade da minha vida no restante do dia. Se a prioridade do meu dia pela manhã não for falar com Deus, não falarei com Ele de forma prioritária no restante do dia. Se Deus não for mais precioso nas primeiras horas da manhã do que qualquer outra coisa ou distração, Ele não será precioso no restante do dia. É pela manhã que a gente percebe acordando, mexendo os dedos, os pés, tendo percepções sensoriais diretas, que as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez. E que nós abrimos os olhos e nós sabemos que mais um dia Ele nos concedeu por sua graça e misericórdia, porque Ele é bom. E assim como Jeremias, nós precisamos buscar pela manhã. As suas misericórdias todas as manhãs são renovadas. Grande é a tua fidelidade, Senhor. O Senhor me segue todos os dias. Por isso, meus irmãos, ele conclui: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos juntos? Habitarei para todo sempre. Outra tradução possível para isso aqui é: voltarei à casa do Senhor ao longo dos dias. O que o salmista está dizendo é: Deus me recebeu tão bem que não posso deixar de voltar a essa presença extraordinária. Não posso deixar de voltar para essa mesa. Lembre-se o seguinte: no Antigo Testamento a mesa era posta e retirada, O que quero dizer com isso? O Espírito Santo não havia sido dado ao povo de Deus de forma contínua. O Espírito Santo vinha, se apoderava de profetas, se apoderava de homens, se apoderava dos escritores do Senhor, dos juízes, e se ausentava. Cumpria um papel e se retirava. Por isso, uma das razões de Davi dizer: Senhor, não retires de mim o seu Espírito, ele não quis dizer que o crente perde a salvação, compreenda bem. Até que em Atos capítulo 2 foi derramado o Espírito Santo definitivamente sobre a vida da igreja. E aí, nós não só podemos voltar a essa mesa, mas como podemos viver nela. Viver na comunhão do Espírito, viver na comunhão da igreja. E é claro, o termo voltar pode também ser demonstrado como voltar a atenção para este momento agora, porque nem sempre que estamos juntos estamos prestando atenção uns aos outros, não é verdade? Nem sempre que estamos à mesa queremos ouvir o outro, nem sempre que estamos assistindo alguma coisa estamos juntos, mas nem sempre há uma comunhão ali. O que o salmista está dizendo aqui, meus irmãos, também pode ser dito da seguinte forma: eu poderei todos os dias receber do próprio Deus esta comunhão profunda com Ele mesmo, onde Ele todos os dias me recebe. Porque você sabe que apesar de o Espírito Santo ter sido dado a nós o tempo todo e todos os dias, tem momento que você desfruta desta realidade sozinho. Por isso que Jesus disse: quando você vai orar, você deve ir ao seu quarto, fechar a porta, e o Pai que vem em secreto te recompensará. Tornou-se proibida a oração coletiva? De maneira nenhuma. Acontece que há momentos, meus irmãos, em que nós desfrutamos dessa presença de maneira única, intransferível e pessoal. Assim como posso conversar com a minha amada esposa todos os dias, o dia todo,
E às vezes, quando trombo no corredor com ela, dou logo um beijo nela. E dou um abraço. E ela fala um monte de coisa bonita para mim. Que ela é uma poeta. Melhor do que eu nessas coisas. E a gente se fala aqui e ali, cuida das crianças, aquela coisa toda. E saímos, vimos a igreja, mas há um momento que é só nosso, que é um momento de conversarmos, que é um momento de termos um ao outro juntos, e naquele momento onde o Senhor nos abençoa a sós. Da mesma maneira, meus irmãos, Deus está conosco todos os dias. Podemos orar sem cessar, podemos ter a oração coletiva, podemos ter a adoração da igreja, mas há um momento em que Deus nos retira para a intimidade com Ele, porque Ele é bom. As suas misericórdias se renovam. E nem que seja sob pena de algumas dores da nossa parte, Ele nos arrasta para habitarmos com Ele para sempre, para a sua comunhão, para a graça dessa presença. E aqui nós entendemos duas coisas importantes finalmente. Primeira coisa importante, juntos, é bom desfrutar da presença de Deus. Parece redundante, mas não é verdade? É bom desfrutar da presença de Deus. O que diz o salmista no Salmo 84, verso 10? Um dia nos teus átrios é melhor que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da perversidade. Senhor, bom é estar na tua presença. É bom, meus irmãos, voltar à mesa. É bom voltar ao mesmo lugar. Há um lugar de intimidade com Deus para nós. Há uma mesa que Ele põe só para nós. Isso não tem a ver com os triunfalismos deste mundo. Isso não tem a ver com a vitória financeira que você pode ter no mercado financeiro, disso, daquilo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a paz profunda que excede a todo entendimento e que domina a sua alma, no momento em que você sabe que todo mundo foi embora, mas o Espírito está do teu lado. Que esse anfitrião te recebe de mesa posta, que os inimigos estão o tempo todo ameaçando, mas o Senhor está com você. Que você está no vale da sombra da morte, mas Ele está contigo. Voltando então todos os dias ao mesmo lugar. Isso faz tanto sentido. O pródigo só entendeu o propósito de todas as coisas quando voltou para o mesmo lugar. Quando ele voltou para aquela porteira onde deixou o pai. Ele não percebeu os propósitos da vida nos chiqueiros do mundo. Ele não percebeu os propósitos da vida nas riquezas do mundo. Ele não percebeu os propósitos da vida no tanto de dinheiro que ele tinha para gastar. Ele compreendeu os propósitos da sua vida quando ele voltou para a porta de sua casa, onde o pai estava a recebê-lo. Nós precisamos voltar para o mesmo lugar. Certamente voltarei todos os dias. Habitarei todos os dias. Pedro compreendeu o seu ministério quando voltou para o mesmo lugar. Pedro acompanha Jesus por 3 anos, aqui e ali, vendo milagres, fazendo bravatas verborrágicas aqui e ali, e aquela coisa toda. Você conhece o Pedro, e de repente ele nega Jesus, a máscara cai, e aí Jesus chama o Pedro, aonde? Na beira de uma praia, onde ele tinha sido chamado, lavando as mesmas redes, querendo voltar para as mesmas coisas, e Deus então, graciosa e soberanamente, o encontra no mesmo lugar, dizendo: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas, Pedro? Apacenta meus cordeirinhos, as minhas ovelhas. Pedro voltou para o mesmo lugar, e o Senhor o restaurou. Meus irmãos, há um lugar onde temos de voltar todo dia. E o mais extraordinário, que é um lugar que a gente nunca sai dele, mas que a gente pode parar de desfrutar dele, é a presença de Deus.
A presença de Deus é inevitável, está em todos os lugares, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. E o mundo inteiro está debaixo da presença de Deus, mas só os salvos sentem a presença de Deus, porque só os salvos no final do dia têm um lugar para voltar, só os salvos têm um lugar de oração. E aqui, meus irmãos, a gente percebe que todo mundo procede de Deus, porque todo mundo é criatura de Deus, mas quando morre, só os salvos voltam para Deus, para o mesmo lugar, para as mesmas mãos. E agora Deus, que criou o Adão de barro, dá a esses filhos um corpo glorificado. Segundo lugar, mesmo que seja maravilhoso desfrutar da presença de Deus aqui, nós sabemos que será infinitamente melhor fazer isso na eternidade. Aí nós podemos de fato declarar: habitarei na casa do Senhor para sempre, por longos dias, por toda a eternidade. Porque se aqui o Senhor me recebe por causa de Cristo Jesus, lá nós seremos recebidos ainda mais visivelmente e de forma completa, definitiva, eterna. Aqui sentimos degustações da glória, lá sequer teremos degustação do tempo de dor. Será Deus em todos e em tudo. Céu, então, meus irmãos, eternidade com Deus significa olhar em qualquer direção que se possa e não enxergar nada além do que a glória do próprio Deus. Ao contrário disso, o inferno é olhar para todas as direções e não enxergar absolutamente nada do que a ausência do próprio Deus. Enxergar sofrimento, enxergar choro e ranger de dentes. Por isso, essa é uma noite para nos lembrar, queridos, queridas, que o Filho de Deus, que Cristo Jesus morreu para nos dar alegria não só de viver, mas alegria também de morrer. Porque quando o Filho de Deus está pronto para morrer, e todo Filho de Deus deve estar pronto para morrer, ele tem a alegria de saber que depois disso, ele estará definitivamente habitando com o Senhor para todo sempre. E não tem nada, meus irmãos, melhor do que saber que aquilo que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 2, segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 2, no capítulo 5, no verso 12, é verdade para nós. Enquanto estamos nessa tenda, gememos. Vamos repetir isso. Enquanto estamos nessa tenda, gememos. Para um pouco. Tem dia que você geme de dor. Tem dia que a coisa está apertada demais. Tem dia que parece que você não vai suportar, porque você é gente, você é ser humano, e onde bate dói, ou não dói? Dói. É só que o crente tem uma percepção diferente. Ele geme aqui, mas ele tem esperança de júbilo, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Revestidos da habitação? A gente mora onde a gente habita, não é revestidos. Significa, meus irmãos, minhas irmãs, que como diz o Apocalipse e como mostra o Apocalipse, aqui nós somos templo de Deus. Deus mora na gente, o Espírito mora na gente, mas lá a gente vai morar em Deus. Deus é completamente desvendado. E Deus vai nos conter completamente. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre, eternamente, por longos dias. É possível até que você esteja hoje aqui e não saiba que tipo de final você vai ter. Esse Salmo 23 mostra que quando o Senhor é o nosso pastor, quando o Senhor é aquele que nos recebe, nós temos certeza do que nos aguarda depois, do que certamente vai acontecer, porque o verso 6 começa com essa expressão, certamente, certamente,
Quando você olha para os homens, você tem incerteza, mas quando você olha para Deus, você sempre pode dizer: certamente Ele vive, certamente Ele é o Senhor, certamente Ele cuida de mim, certamente Ele está sobre minha vida, certamente Ele é um Salvador suficiente. Eu não preciso das minhas obras, eu não preciso das minhas indulgências, eu não preciso das minhas promessas, eu não preciso das soluções que eu mesmo dou para a minha vida. Certamente o Senhor é suficiente para a minha vida. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. E quando Deus lhe parecer um tanto impróprio naquilo que Ele faz, parecer até mal, lembre que Deus não pode ser mal, porque Deus é bom. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E como disse o Jeremias, essa fidelidade dele é grande. Por fim, no fim dessa exposição do Salmo 23, eu quero trazer a cada coração o apelo do Evangelho. Porque Deus tem gritado a muitos corações que estão perdidos: voltem-se para mim, retornem para mim, andem na minha presença e sejam perfeitos. Não a nossa perfeição, mas a de Cristo. Por isso, o Evangelho não é uma coisa que você ouve e vai embora tranquilo. Não. Ou o Evangelho te salva, ou ele te condena. Ou ele te diz que você está absolvido, ou ele te diz que você ainda está condenado. Mas você nunca fica da mesma maneira depois que ouve o Evangelho. Por isso, o que trazemos como mensagem, como apelo das Escrituras para essa noite é: arrependam-se e creiam no Evangelho. Que a graça do Senhor invada os corações e que aqueles sejam não membros de uma igreja ou até membros de uma igreja que não foram realmente transformados por Jesus, recebam transformação do Evangelho de Jesus no coração e na vida. E que aqueles que são filhos de crente não se contentem em ser filhos de crente, mas desejem avidamente serem filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Portanto, que essa palavra trabalhe com conversão na sua vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pastor, entendi essa palavra, Deus tem tocado no meu coração. Você pode procurar tanto a mim quanto qualquer pastor dessa igreja, a mim, o pastor Márcio, o pastor João Carlos, ou algum líder, para que você entenda mais verdade sobre o Evangelho e para que a tua posição em Cristo esteja firme e a tua alma esteja segura e você possa dizer: certamente habitarei na casa do Senhor por longos dias para sempre. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.